Seja mais um inscrito no canal. E não se esqueça de deixar o seu curtir e like no vídeo. O nosso mundo existe em um universo, mas contém outro. Na superfície, uma maravilha líquida, mas embaixo, escuro e hostil. Os humanos não poderiam sobreviver mais do que alguns segundos sem esse veículo para protegê-los. Não somos bem-vindos em suas profundezas. Contudo, sem esse mundo tão estranho, nós não poderíamos existir. Sem o oceano, as primeiras formas de vida nunca teriam a chance de se estabelecer aqui neste planeta. O oceano é o sangue da nossa vida. Ele regula o clima e nos sustenta. Mas à medida que dá, ele também toma. A força da água é incrível. A água recuou com violência, sugando o ar dos nossos pulmões. Não havia nenhuma chance de recuar e nem de ir adiante. Era muito maior do que eu podia imaginar. Forças ocultas nas profundezas lançam sua destruição em terra. 160 mil pessoas morreram. Eles não entenderam os sinais. Não há como fugir, nem sobreviver. Nós não compreendemos o poder do mar. Até conseguirmos explorar a última fronteira da Terra para desvendar os segredos do universo submarino. O universo submarino. Dentre todos os corpos celestes conhecidos no universo, apenas um é coberto de água em forma líquida. O planeta Terra. Longe o suficiente do Sol para não ser vaporizado, mas perto o bastante para não congelar. Cientistas concordam que existem cerca de 1 trilhão e 200 milhões de litros de água na Terra. Mas discordam sobre as origens dos oceanos. Alguns dizem que a água foi trazida na forma de gelo por cometas. Outros dizem que a água já estava presente quando o planeta se formou há 4 bilhões e meio de anos e, com o passar do tempo, subiu e se assentou em cima da crosta rochosa. E o que existe sob a superfície do oceano? É um mundo misterioso, hostil e a maior parte dele inacessível para os humanos que respiram ar. É só descer alguns quilômetros e você verá um mundo muito diferente. E com isso quero dizer que existem coisas na escuridão, nas partes remotas desse planeta com as quais nem sequer sonhamos. Se a água ficasse totalmente transparente, permitindo que explorássemos a escuridão até 8 quilômetros nas profundezas, é provável que víssemos uma paisagem submarina mais variada e violenta do que aquela em que vivemos. E o que acontece aqui tem um impacto direto sobre o curso da história. Desde a sua origem, os seres humanos têm se assentado à beira desse mundo aquoso, tentando sobreviver e sobrepujar forças incrivelmente maiores do que eles. E nada define melhor o extremo dessas forças do que 7 mares mortíferos. 7 lugares letais, onde o oceano insiste em demonstrar como é fácil nos inundar, nos afundar, nos afogar e nos esmagar. Mas, para entendermos melhor os perigos acima dele, precisamos descobrir mais sobre o que existe embaixo. Prova número 1. O nosso primeiro destino dentre os 7 mares mortíferos é a Fossa de Java. Com 2.500 quilômetros de comprimento, ela se estende de Mianmar até Sumatra. Se pudéssemos olhar 8 quilômetros sob o mar de Andaman, veríamos um cânion profundo na junção de 2 placas tectônicas do planeta. A maioria das pessoas acha que o Grand Canyon é uma das maiores fossas da Terra, mas na verdade muitas fossas oceânicas são muito mais profundas e largas do que o Grand Canyon é. E é nas linhas de falha como esta que nascem os tsunamis. Vai! O tsunami é como um monstro se erguendo das profundezas. De repente, o mar começa a se movimentar numa escala que deixa clara a insignificância do homem.
E já que sabemos tão pouco sobre o universo submarino, frequentemente os tsunamis atacam sem aviso. Antes do dia 26 de dezembro de 2004, ninguém sabia muito sobre a Fossa de Java, nem dava muita importância a ela. Mas às 3 da tarde daquele dia, ela chamou a nossa atenção. Um solavanco repentino, vindo das profundezas da fossa, gerou um terremoto submarino descomunal, de 9,3 na escala de Richter. Ele foi mais potente do que todos os terremotos em qualquer lugar na Terra nos últimos 5 anos, juntos. Usando uma rede de microfones submersos instalados anos antes, cientistas gravaram o som que ele produziu no abismo, a quase 8.000 metros de profundidade. Nós gravamos frequências bem baixas, de até 125 Hz. Então precisamos acelerar a gravação para ela ficar audível para os humanos. E quando você a acelera cerca de 10 vezes, o som é bem parecido com um estrondo bem baixo e sinistro. Este é o som da energia sendo transferida do leito do mar em movimento para a Terra e o mar que o cerca. E a energia liberada pode ser comparada à detonação de 600 milhões de bombas atômicas, como as de Hiroshima. E usando aquele som, nós conseguimos praticamente mapear toda a extensão da ruptura e a velocidade com que rompeu. A ruptura durou mais de 8 minutos, abrindo caminho ao longo dos 1.800 quilômetros de extensão da Fossa de Java, mais ou menos a extensão dos estados da Califórnia e de Oregon combinados. E tudo acontece de uma vez. De repente, um volume enorme de água é empurrado para cima e para baixo. Neste lado de Sumatra, da Malásia e da Tailândia, o leito do mar se desloca para baixo e do outro lado o leito do mar se desloca para cima. O terremoto puxa a água 60 centímetros para baixo. Depois a empurra quase 1,5 metro para cima e começa uma reação em cadeia. Elas se chamam ondas de gravidade e se espalham em todas as direções, como ondulações num lago, mas em escala global. As ondas do tsunami estão 500 quilômetros uma da outra, de crista a crista. Cientistas da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica desenvolveram uma ferramenta para melhor visualizar os oceanos do mundo. Eles posicionaram imagens de satélite sobre uma esfera tridimensional. O vermelho e o amarelo representam picos e o verde os cavados. O tsunami se desloca com muita velocidade. É o fenômeno físico mais veloz que conhecemos. Compara-se a um jato comercial. E o motivo por que ele se move tão rápido é porque não está deslocando água, está deslocando energia. Como os torcedores fazendo a ola, a energia é passada de uma pessoa para outra, dando a volta no estádio mais rápido do que qualquer humano poderia correr. O mesmo acontece com uma onda de tsunami. É o som se deslocando através da água. São moléculas se comprimindo e se expandindo perto umas das outras. Ele viaja a cerca de 1,5 km por segundo. E um dos lugares que ele atingiu com mais violência foi a 613 quilômetros ao leste da Fossa de Java. As praias espetaculares da Tailândia. É o dia 26 de dezembro de 2004. Era aqui que estávamos hospedados. Era uma série de cabanas cobertas de sapê. Ficavam numa pequena ilha chamada Koh Lanta, ao sul de Phuket, no mar de Andaman. E o dia do tsunami foi um dos dias mais claros, limpos, bonitos que pode imaginar. Por volta das 4:30 da tarde, Susan McClure e suas 2 filhas estavam aproveitando a praia. O marido dela estava em alto mar, numa excursão de mergulho. O tsunami chegou a ele primeiro. Aquela coisa veio rasgando pelo oceano. Mas se você estivesse num navio no meio do oceano e um deles passasse por você, você mal o veria. Porque a sua amplitude não é muito grande, seria apenas uma pequena ondulação que passaria por você a 800 km por hora. Nas águas mais profundas, a onda tem apenas 80 centímetros de altura, mas essa poderosa ondulação se estende até as profundezas, onde os mergulhadores a sentem como um encontro de correntezas.
E então a correnteza os levantou e os trouxe para baixo de novo. Os mergulhadores provavelmente devem ter ouvido o som do terremoto na hora que aconteceu e, além disso, eles sentiram as frequências mais baixas que fazem o corpo pulsar. A primeira onda passou velozmente pelos mergulhadores indo na direção da praia, e quando chegou ao raso, ela perdeu velocidade. A incrível onda de energia então ficou concentrada em um espaço menor. Daí, a água foi se acumulando e seu nível se elevando, 2,5 metros, 3, e continuou subindo. E na frente dessa onda enorme estava um cavado igualmente desproporcional. Ele é puxado pela chamada onda negativa, que é quando a depressão da onda puxa toda a água da enseada. Quando você está na praia, pode ver as ondas chegando, então elas saem, voltam e saem de novo. E um tsunami é igualzinho, apenas mais exagerado. Mas naquele momento, em vez de uma onda chegar à praia a cada 6 segundos, estava chegando à praia a cada 15 minutos. Vídeos caseiros feitos em Koh Lanta revelam que as pessoas que estavam na praia estavam desorientadas. E então, eles a viram. A primeira onda vindo ao longe. Com cerca de 4,5 metros de altura. Mas o que eles não conseguem ver é que atrás daquela parede de água, o nível inteiro do mar está elevado. Susan McClure estava relaxando numa rede. Eu acho que eu vi alguém correndo, mas eu realmente não sei o que aconteceu nem por que fiquei de pé. Mas foi o que eu fiz, felizmente, e vi essa onda incrível chegando. E era tão grande que eu levei um bom tempo para perceber o que era aquilo. Foi a coisa mais interessante que eu já vi. Não dava para não olhar. E tinha um barco a uns 90 metros da gente, e ele foi destroçado. Dava para ouvir o som das coisas estalando e quebrando, como o som de bambu quando se quebra. Ah, meu Deus! Eu comecei a gritar com as crianças. Eu fiquei gritando para elas correrem, mas não tinha como elas me ouvirem porque o barulho era muito grande. Este é o primeiro dos 7 mares mortíferos, o Mar de Andaman. Em 26 de dezembro de 2004, uma onda de choque brotou de 8 quilômetros de profundidade. E se elevou a 40 metros em algumas enseadas e avançou até 5 quilômetros na terra, arrastando tudo em seu caminho. A força da água é incrível. E a água é 1000 vezes mais pesada do que o ar. Então, estar numa correnteza com uma velocidade de 16 km por hora terá mais ou menos a mesma força de um vento de 16.000 km. Você não consegue se manter de pé. Se o tsunami fosse formado apenas por água, isso já seria ruim o suficiente. Infelizmente, essa onda traz areia e pedras do universo submarino e as lança na praia. Cada quilômetro da costa é atingido por 930 milhões de litros de água e destroços. Foi como se a costa oeste da Tailândia fosse atingida por uma onda de cimento molhado do tamanho da Grande Muralha da China. As pessoas que ficaram para ver a onda não sobreviveram. Aqueles que fugiram não têm muita certeza do que aconteceu. Felizmente, Susan McClure encontrou suas filhas e juntas correram para um abrigo. Não fazíamos ideia do que podia ter causado aquilo, ou quanto tempo deveríamos esperar, ou então o que iria acontecer. Desesperada por notícias de seu marido, Susan voltou para a praia, que encontrou devastada. Nossa, eu fiquei chocada de ver que uma coisa que estava lá apenas alguns momentos antes pudesse ter sido destruída e sumir daquele jeito. Mas Susan não se deu conta do perigo que ainda corria. Eles nos levaram até o extremo meridional da ilha. O bangalô onde ela estava hospedada ficava no recanto de uma baía idílica.
Mas cientistas do Centro de Pesquisas de Tsunamis da Universidade do Sul da Califórnia descobriram que esse é o pior tipo de lugar para se estar quando um tsunami chega. Um modelo de reservatório sobre uma mesa vibratória revela o motivo. Isto vai gerar ondas de vento na bacia. As ondas eram muito pequenas lá. Eram ondulações e a energia do vento estava atuando apenas na superfície da água. Mas uma onda de tsunami é muito diferente de uma onda provocada pelo vento. As laterais planas do tanque quadrado são como as praias. Mas os cantos são como enseadas. Podem até estar protegidas das ondas provocadas pelo vento, mas conduzem o tsunami para o interior. E posso dizer onde ficava o litoral antes de começar. Ficava mais ou menos por aqui. E você pode ver que é o pior lugar para se ficar num tsunami. Para Susan McClure e suas filhas, o sofrimento estava apenas começando. Então, de repente, as pessoas começaram a gritar de novo, porque elas sentiram que tinha uma outra onda chegando, e foi como um daqueles filmes de terror em que todos vão correndo na sua direção, todos estão correndo. Vai! Susan e suas filhas correram para um terreno mais alto de novo. Uma segunda onda atingiu a praia, e então uma terceira, num intervalo de 15 minutos. Na verdade, cada onda reúne os destroços que criou na onda anterior. Então ela se transforma num verdadeiro trator, e então a terceira onda reúne ainda mais material e se transforma num trator ainda melhor e mais eficaz. Construções, animais e pessoas apanhados nas últimas ondas foram literalmente feitos. Como estar num misturador de concreto, onde você tem pregos e, sabe, grandes pedaços de cimento, e tudo isso está sendo revirado, portanto, existe pouca chance de sobreviver. E morrer num tsunami é uma experiência violenta, com traumatismos como ossos quebrados ou o tórax esmagado, apenas pelo peso de tudo isso. Após 3 horas agonizantes, o sol se pôs num cenário de devastação sem igual. O tsunami mais destrutivo da história moderna. Estava escurecendo, e ainda não havia nenhum sinal do Bill. Da última vez que Susan soube do marido, ele estava num barco de mergulho em alto mar. Susan e as filhas estavam entre os milhões de sobreviventes espalhados pelo Oceano Índico, imaginando se seu marido teria sobrevivido. Havia vítimas espalhadas por 8.000 quilômetros de litoral em 11 países. Podíamos ver esse tsunami continuando a se espalhar pelo planeta. E além do tsunami ser tão poderoso, a ponto das ondas chegarem à costa leste e oeste dos Estados Unidos, nos demos conta de que não havia oceanos separados, que existe um só corpo de água, um oceano, e que todos estão ligados. Eu estava sentada na minha toalha com as minhas 2 filhas e me dei conta que não tinha jeito, íamos passar a noite lá, então era melhor ficarmos o mais calmas possível. E então meu marido entrou na luz e eu o vi de pé ali nos procurando. Aí eu me virei e 150 pessoas começaram a aplaudir. E todas estavam com lágrimas nos olhos e foi realmente um momento muito lindo, maravilhoso, quando nos reunimos. Mas nem todos tiveram tanta sorte. Mais de 220.000 pessoas pereceram no tsunami. Nenhuma parte do planeta passou incólume a essa manifestação enorme do universo submarino. Nós não entendemos a natureza tão bem quanto achamos que entendemos. E se estudarmos o mundo submarino, nós nunca mais seremos surpreendidos de novo como aquele dia em dezembro de 2004. Os tsunamis são uma demonstração do poder incontrolável e imperdoável do oceano, mas eles são relativamente raros. Contudo, existem lugares na Terra onde a brutalidade das águas agitadas é constante. O segundo dos nossos 7 mares mortíferos fica entre o extremo meridional da América do Sul e da Antártida, a faixa de água mais violenta da Terra.
É um lugar incrível neste planeta, onde os ventos sopram constantemente a 95, 110 km por hora e mais. Numa média de 1 a cada 5, as águas ao largo do Cabo Horn podem estar afundando e se elevando uma média de 18 metros. A altura de um prédio de 6 andares. Uma onda de 18 metros pode balançar e virar até o maior dos navios. No meio de uma tempestade, nenhuma embarcação feita pelo homem está segura aqui. É basicamente uma questão de sorte. Você nunca sabe como o clima vai ser. Não pode prevê-lo com antecedência quando está para contornar o Cabo Horn. No final de outubro de 1990, 2 marinheiros veteranos, Steve Pettingill e Rich Wilson, partiram de São Francisco num trimarã de 60 pés, um dos barcos de corrida mais modernos do mundo. Eles zarparam com a esperança de quebrar o recorde de velocidade no Cabo Horn, só usando as velas. Mas o resultado foi um vislumbre do que poucos vivem para descrever. Uma vista de perto do incrível poder do oceano mais zangado do mundo. Durante a Corrida do Ouro da Califórnia em meados do século XIX, navios velozes rotineiramente enfrentavam a traiçoeira viagem oceânica contornando a América do Sul entre São Francisco e Boston, porque era mais rápido do que atravessar o país. Eles corriam contra o tempo porque tempo era dinheiro. E quanto antes entregassem uma carga e voltassem, mais eles podiam faturar. O recorde de velocidade para essa viagem de 2.400 quilômetros é de 76 dias e 6 horas, estabelecido em 1853. Pouco após 3 semanas de viagem, Steve Pettingill e seu colega estavam 3 dias adiantados a caminho de bater o recorde de velocidade. Então, o trimarã virou para o leste e começou a aproximação da faixa estreita de oceano entre o Cabo Horn e a Antártida. Um dos problemas com o Cabo Horn é o fato de que as correntes são muito fortes e não leva muito tempo para as ondas ficarem altas. Steve Pettingill e Rich Wilson estavam sendo empurrados para o leste pela maior e mais forte corrente do mundo, a Corrente Circumpolar Antártica, ou CCA. Imagens de satélite do Polo Sul nos oferecem uma pista para saber por que essa é uma das correntes mais mortíferas do mundo. Puxando o mapa da região da Antártida, você pode ver que é o único lugar do planeta onde a água pode se movimentar sem impedimento. Não existe nenhuma massa de terra para bloquear a passagem da água. A corrente dá a volta na Antártida a uma velocidade de 4 km por hora ou menos. Não é muito veloz. É a mesma velocidade de um homem dando um passeio. Mas essa corrente é como um trem de carga em marcha lenta, enorme e desimpedida. Ela carrega 130 milhões de toneladas de água por segundo na direção do Cabo Horn. É difícil imaginar esse volume de água. Se você pegasse todos os rios de água doce, o Amazonas, o Nilo, todos esses grandes rios e os colocasse todos juntos, pegasse a quantidade de água que percorre esses rios a cada segundo e multiplicasse por 150, isso equivaleria mais ou menos ao que essa corrente. É de uma magnitude difícil de imaginar. A corrente circumpolar antártica não é só grande em volume, mas altamente turbulenta na superfície. Existem 3 fatores que se combinam para criar ondas altas: velocidade do vento, mais a duração do vento, mais a distância, é igual a ondas altas. O fator que estabelece a altura das ondas e a velocidade da corrente é a distância ininterrupta que o vento pode soprar. Seria como empurrar alguma coisa. Quanto mais tempo eu tiver para empurrá-la, mais rápido posso fazer com que se desloque. Esses ventos contínuos sopram a corrente circumpolar em torno da Antártida. E, portanto, esse é um lugar muito perigoso para se estar. Mas quando Steve Pettingill e Rich Wilson se aproximavam do canal estreito ao sul do Cabo Horn, eles encontraram mais um elemento imprevisível. Não foram tanto as ondas e os ventos que eram o problema, mas sim as ondas vindo de direções diferentes com intervalo de horas. Os ventos prevalecentes vinham do oeste e estavam a 18 metros. Depois, chegou um monstro do sul, muito maior do que os outros. Dava para ouvir essa coisa vindo na sua direção. Parecia um trem de carga que ia passar por cima de você. E foi isso que fez o barco virar em seu eixo e o fez emborcar. Então eu subi pelas laterais do barco até o teto e aí eu disse ao meu amigo:
Rich, acho que a gente não sai dessa, cara. E a tempestade não tinha parado. Ela ainda continuava e as ondas estavam arrebentando por cima do barco. Quando se tem ondas da altura de um prédio de 5 andares castigando você constantemente, depois de um tempo você fica exausto. E enquanto conversávamos e discutíamos a nossa estratégia, o que faríamos em seguida, ouvimos esse som altíssimo chegando. Era uma outra onda enorme que apanhou o barco, virou de cabeça para cima de novo, e quando ele desvirou, dava para ouvir o aço estalando, a chapa se soltando e o mastro se partindo em vários pedaços. Eu sabia que o barco podia flutuar de cabeça para baixo, isso era bom, e eu estava na boa com isso. Mas quando ele se desvirou, eu disse, ai caramba, isso não é bom. O barco se encheu de água em menos de 2 minutos e ficamos com água até o pescoço. E eu disse, essa pode ser a última. – 22 de novembro de 1990. Quando 2 homens tentavam quebrar o recorde de velocidade contornando o extremo meridional da América do Sul, ondas descoordenadas balançaram seu barco de 60 pés como um brinquedo de bebê numa banheira cheia de água gelada. Primeiro, uma onda de 24 metros virou o trimarã. De uma maneira estranha, balançar sobre as ondas foi mais tranquilo do que navegar sobre elas. Era muito mais silencioso, não havia o vento soprando pela cordoalha e não sentimos tanto a força das ondas, elas só estavam passando por cima de nós. Mas, de repente, outra onda desvirou o barco. Eu pensei, isso não é bom. Esta imagem de satélite mostra o local onde o trimarã virou. É a parte mais estreita da corrente circumpolar antártica. Distante apenas 1000 quilômetros entre a cadeia dos Andes ao norte e a Península Antártica ao sul. Então, este enorme corpo de água avança contornando o polo e chega a este funil entre a América do Sul e a Antártida. A água é forçada através dessa passagem, ganha velocidade, e o vento continua a soprar e agita a água na superfície. Se pudéssemos olhar além das ondas, veríamos que a poderosa corrente passou sobre uma cadeia montanhosa submarina. Um marco geológico de 23 milhões de anos atrás, quando a América do Sul e a Antártida estavam ligadas. Esse estreitamento espreme a corrente circumpolar antártica por baixo e pelas 2 laterais. 130 milhões de toneladas de água por segundo são comprimidas e formam uma torrente caótica. É como a água sendo forçada através de uma mangueira de bombeiro. A passagem concentra a corrente mais ou menos como o esguicho concentra a água da mangueira, fazendo toda aquela água passar por aquele único buraquinho, e ela sairá muito mais concentrada. Ela sairá com muito mais potência. Pesquisas recentes sugerem uma metáfora ainda melhor. Não é apenas uma mangueira de bombeiro, mas muitas delas unidas numa só. Na verdade, é um sistema de correntes. É composta de muitas correntes menores de muitos filamentos de água. Algumas ficam na passagem de Drake, onde de repente esses 10 filamentos de água não têm por onde sair, só por essa pequena abertura. Adicione-se a isso a passagem frequente de tempestades com ventos empurrando ondas em diferentes direções. Esses mares confusos formam ondas como aquela que emborcou o trimarã. Pettengill e Wilson passaram 4 horas cansativas na água a 1,5 graus antes de suas preces serem atendidas. Os tripulantes de um navio cargueiro apanhados na mesma tempestade os viram, e os 2 navegadores finalmente foram tirados da água. Mas durante o resgate angustiante, Steve Pettengill conseguiu recuperar a sua câmera à prova d'água. Tenho fotos daquela câmera de 35mm em que você vê que os containers na proa do navio ficaram amassados. Alguns deles, até no teto do convés de popa, tinham as tampas esmagadas. O navio pesava 44 mil toneladas e ele estava sendo castigado. Foi mesmo inacreditável. Até mesmo os maiores navios que os humanos podem fazer se tornam brinquedos quando se aventuram na imprevisibilidade do oceano. Você precisa estar muito bem preparado para contornar o Cabo Horn. Não é uma daquelas coisas que você faz tipo, eu gostaria de ver o Cabo Horn. A minha sugestão é, compre o cartão postal. A maioria dos navegantes conhece os riscos.
Mas o mais difícil de entender é que esse universo submarino também pode subir e atuar sobre o ar e sobre a terra seca. Não há nada que aconteça naquele universo submarino que não tenha um impacto que acontece em terra. E também não existe nada que acontece em terra que não volte e tenha impacto naquele universo submarino. Mar do Caribe. Este é o terceiro dos 7 mares mortíferos do oceano. A maioria pensa que um furacão é feito de vento. Mas a sua força destrutiva também vem do oceano. O corredor dos furacões é onde os ventos tropicais chegam do leste aquecidos pelo sol africano. Tudo que o planeta está tentando fazer é esfriar. O sol bate nas areias do Saara, ele bate nas águas oceânicas tropicais. Então, há muito calor acumulado nesses lugares que a Terra quer esfriar. E o melhor jeito de fazer isso é mandar o calor para o norte, onde é muito frio. E existem 2 maneiras de fazer isso. Mandar o calor para o oceano e mandá-lo para cima através das correntes. Mas as correntes se movem muito lentamente. A outra maneira de fazê-lo é através da atmosfera. O interessante sobre os furacões é que eles literalmente apanham grandes quantidades de água e calor do oceano e então as carregam em levas para o norte, muito rapidamente. E quando essas levas de calor e umidade atingem a Terra, lançando água onde as pessoas moram, na maioria das vezes, segue-se um desastre. Sou meteorologista da Divisão de Pesquisa de Furacões em Miami e o nosso trabalho é descobrir a causa dos furacões, saber por que tomam determinadas direções e por que ficam tão poderosos. Um dos furacões mais destrutivos a atingir os Estados Unidos foi o Katrina, em 2005. Ele pousou pela primeira vez perto de Miami, na Flórida, em 25 de agosto, precipitando mais de 400 milímetros de chuva e ventos contínuos de 120 quilômetros por hora. O olho da tempestade, que é a parte mais intensa de uma tempestade, ficou sobre a minha casa durante horas e eu diria que estávamos despreparados. Jason Dunian e seus colegas caçadores de tempestades monitoraram o Katrina enquanto ele deixava Miami, cruzou a Flórida e então entrou no Golfo do México. Eles previam que a tempestade logo desviaria para o norte, na direção dos litorais da Louisiana e do Mississippi, lar de 500 mil pessoas. Mas o que eles não previram foi a potência do Katrina. E o Katrina encontrou combustível de alta octanagem para fazer a tempestade se intensificar. Você pode considerar as águas cálidas do oceano como gasolina para o furacão. Geralmente, a temperatura na superfície do Mar do Caribe é de 32 graus ou mais. O furacão então suga o calor úmido e tropical da superfície. E a velocidade do vento começa a aumentar à medida que o ar mais frio fica sob o ar ascendente mais quente. E esses ventos trazem ainda mais umidade, que sustenta o ciclo e intensifica a tempestade. E a única maneira de impedi-la é com água fria. Normalmente, uma tempestade puxa a água mais fria das profundezas. Isso faz a água da superfície esfriar. O furacão fica sem combustível e morre. Mas no Katrina ocorre algo estranho. Não há água fria sob a superfície para desacelerá-lo. O problema é que o Katrina cruzou o caminho de um fenômeno mortífero bem abaixo das ondas. Um fenômeno parecido com um vórtice toroidal. Por definição, esse vórtice toroidal contém muita água aquecida, não só na superfície, mas ela pode estar também a 15, 30, 45 metros de profundidade. Esses reservatórios profundos de combustível para furacões vêm para o norte trazidos do Equador pela corrente do Golfo. À medida que a corrente do Golfo passa pelo Golfo do México, ela faz uma curva. E de vez em quando leva junto uma parte de um redemoinho grande, quente e fundo, como um vórtice toroidal. Esses vórtices toroidais são bem parecidos com os redemoinhos provocados por um remo de canoa quando ele corta a água. Um vórtice rotatório que gira livremente até se desmanchar. E esse vórtice toroidal imenso é um vórtice de energia térmica. Quando encontra um furacão, age como as substâncias químicas contidas na cabeça de um fósforo.
E quando a chama chega ao fim, imagine um furacão que, de repente, chega até aquela energia adicional de que precisa e então se acende. E de um furacão categoria 1, vamos ao que estamos vendo agora, que pode ser um furacão de categoria 5. E o caminho do Katrina coincide não só com aquele de mas de 2 vórtices toroidais. Os pesquisadores de furacões lançam instrumentos no coração do Katrina para medir a velocidade do vento. E os resultados são alarmantes. Os ventos estavam perto de 270 km por hora, soprando a pelo menos 320 km por hora. O Katrina já era o 6º furacão mais poderoso já registrado no Atlântico. Ele puxou 1.600 trilhões de litros de água do corredor dos furacões. Quase dá para imaginar essa tempestade indo para o norte, na direção da Louisiana, empurrando essa parede de água. Em Biloxi, no Mississippi, havia uma calmaria antes da tempestade. Ronald Baker, um pescador de camarões de 4ª geração, levou seu barco para um braço de rio que ele considerava seguro 5 quilômetros continente adentro, como sempre faz quando há um furacão a caminho. O que fazemos é pôr a proa na praia, como estamos fazendo agora, na margem. Então procuramos uma árvore na floresta que parece bem forte e amarramos o barco. E a partir daí só nos resta esperar para ver qual será a gravidade da situação. Dá pra ver a água subindo aqui agora, e está subindo rápido. Não vou ficar muito tempo mais aqui, pessoal, porque isso... Olha, a gente precisa sair daqui agora, Greg. O oceano estava muito agitado. Ondas de 16,5 metros foram medidas por uma de nossas boias, e isso é o mais alto que já registramos no Golfo do México. E foi nessa hora que a tempestade estava mesmo começando a se acumular. Como podem ver, as ondas estão arrebentando aqui em cima. Era um furacão categoria 5 com muito vento acumulado. Agora a água está subindo. Dava para ver que era o prenúncio de um desastre. Este é o corredor dos furacões no Mar do Caribe. O terceiro dos 7 mares mortíferos da Terra. Cada um destacando outro aspecto da existência frágil do homem num planeta coberto de água. Aqui onde a energia das águas cálidas escapa para o vento, um monstro chamado Katrina abria caminho na direção da costa. Adiante da tormenta, os ventos estavam empurrando a água. Mas também havia uma sucção de baixa pressão que puxava a água para cima, então a água estava sendo puxada na direção da Terra. E enquanto se aproximava da Terra, o universo submarino estava se erguendo na forma de uma parede de água. Enquanto isso, Ronald Baker estava em Biloxi, no Mississippi. Ele encontrou o que considerava um refúgio seguro para o seu barco. A água subiu gradualmente de início. E depois, então, bum! De repente, ela subiu toda e de uma só vez. O elemento devastador dos furacões não é tanto o vento, mas a água. O vento é ruim, ele sacode as placas de sinalização e arranca telhados. Mas quando a água chega, a tormenta é impressionante. A densidade da água é de 1 tonelada por metro cúbico. Então, se essa quantidade de água é uma marreta de 1 tonelada, uma onda de 3 metros de altura tem um bocado de força. E quando tudo isso vai para a Terra, deixa um rastro de destruição inacreditável. Em Biloxi, a tormenta do Katrina tinha 6,5 metros de altura e chegou ao topo da árvore onde Ronald Baker havia amarrado seu barco. Vimos móveis passando por ali, vimos um boxe de chuveiro, vimos tudo isso passar, até vimos uma foto de casamento passar boiando. As pessoas à nossa volta estavam tentando salvar os seus pertences e fazer o melhor que podiam. Mas tudo aconteceu tão rápido que não havia nada o que fazer. O barco de Baker só sofreu danos leves. Mas a casa dele, a 3,5 km da costa, foi totalmente destruída. Meu Deus, parecia que tinham jogado uma bomba. Lugares como Biloxi, no Mississippi, estavam na mesma área onde a tormenta estava empurrando a cidade terra acima. O terreno é muito plano e continua assim quilômetros continente adentro, então uma tormenta como essa pode bem inundar completamente uma área costeira como aquela. 7 dias depois, quando a água da inundação provocada pelo Katrina começou a recuar, ele havia deixado 81 bilhões de dólares em danos e matado mais de 1.800 pessoas.
Ronald Baker já testemunhou o seu quinhão de furacões, mas até ele ficou abalado pelo Katrina. Os meus avós nunca tinham visto nada como Katrina. Eu não sei o que acontece com as tempestades, mas parece que elas estão ficando mais agressivas. Acho que se pode dizer isso. E elas... É assustador de verdade. Como um tsunami, isso é o pior que os 7 mares podem trazer. É quando o universo submarino sobe até a Terra em nossos lares, que não são o seu lugar. Mas o que acontece quando nos aventuramos nesse lugar proibitivo e tentamos entrar em seu domínio? Muito abaixo das ondas, o poder esmagador do universo submarino pode ser instantâneo e mortífero para quem o explora. Nós só exploramos 3% do que existe lá embaixo, contudo encontramos muitas coisas incríveis. Então a pergunta que temos que fazer é: o que existe nos outros 97%? O quarto dos 7 mares mortíferos é o Mar das Filipinas, ao sul do Japão e ao leste de Guam. O ambiente mais hostil de todo o nosso planeta pode ser encontrado aqui, o local mais profundo do oceano. Se pudéssemos tirar o Oceano Pacífico, veríamos uma fenda de mais de 2.500 quilômetros de comprimento, 70 quilômetros de largura e até 11 quilômetros de profundidade na crosta terrestre, tão distante da superfície do mar quanto a altitude de um jato comercial em relação à Terra. Esta se chama Challenger Deep, o abismo mais profundo da Terra. Ele fica sob 11 mil metros de água. O peso de toda essa água cria uma pressão incrível no fundo. Um humano não poderia sobreviver fora desse veículo protetor por mais de apenas alguns segundos. Os humanos tentaram visitar essa zona da morte uma vez apenas. Em 1960, um ano antes de Alan Shepard se tornar o primeiro norte-americano a deixar a atmosfera terrestre, 2 outros exploradores, Don Walsh, um tenente de 28 anos da Marinha, e o engenheiro suíço Jacques Piccard, foram na direção oposta, direto para baixo. Seu destino? Um lugar muito mais perigoso do que o espaço. Challenger Deep. O seu veículo era uma esfera de aço de 2 metros de diâmetro, preso ao fundo de um cilindro de 17 metros. É um batiscafo, parecido com um balão, mas feito para flutuar na água e não no ar. Ele se chama Trieste. Imagine pegar uma bola de canhão de aço, tirar o miolo dela, e aí você se espreme dentro dela com 2 pequenas portinholas para olhar. 2 janelas, uma no compartimento principal e outra na escotilha da entrada principal, forneceriam um raro vislumbre do mundo submarino. Mas as janelas também são um ponto fraco da estrutura. Os 2 exploradores estavam a apenas algumas horas de descobrir o quanto o universo submarino pode ser implacável. A 11 mil metros de profundidade. Os oceanos são vastos e violentos. Podem destruir as nossas cidades facilmente e frustrar as nossas tentativas de navegar as suas águas. Aqui, no Mar das Filipinas, o quarto dos 7 mares mortíferos, seres humanos se preparavam para descer até as suas profundidades mais esmagadoras. O abismo mais fundo da Terra, um lugar chamado Challenger Deep. Para Don Walsh, um tenente da Marinha de 28 anos, é o desafio derradeiro. Havia só 2 submersíveis de profundidade no mundo naquela época, e o recorde de profundidade naqueles dias foi de 3.800 metros, estabelecido pela Marinha Francesa no segundo batiscafo já construído. Então, só de pensar em uma descida a 11 mil metros já era um desafio e tanto. O Trieste carregava 9 toneladas de lastro para fazê-lo afundar. O lastro seria descarregado quando fosse preciso voltar para a superfície. O cilindro parecido com um balão que ficava acima do compartimento da tripulação estava cheio de gasolina, mas não é para ser usado como combustível, é para fornecer flutuação. A gasolina é mais leve do que a água. Ele precisava conter uma substância mais leve do que a água. Mas não podíamos usar um gás como hélio ou hidrogênio porque podem ser comprimidos rapidamente, mesmo com uma quantidade moderada de pressão oceânica. Ao nível do mar, temos o peso da atmosfera terrestre fazendo pressão sobre nós. A pressão normal como esta equivale a uma atmosfera padrão.
Mas a água é 1000 vezes mais pesada do que o ar. 11 quilômetros abaixo, no fundo do Challenger Deep, a água exerce uma pressão superior a 1 tonelada por centímetro quadrado. Para se ter uma ideia das forças envolvidas, imagine um caminhão de carga em cima de um hambúrguer. Um humano não duraria nem um segundo. Os astronautas não têm de lidar com esse tipo de violência. Um traje espacial desajeitado basta para protegê-los do vácuo ou do espaço. Mas para a tripulação do Trieste, nem mesmo aço maciço pode bastar. Se você deixar a pressão mudar uma fração sequer, estará morto. Então o equipamento tem que suportar 100% daquela pressão. Se tudo corresse bem, a missão deles nas profundezas duraria 8 horas. Eles iniciaram a viagem na zona epipelágica, a camada superior do oceano. Ela tem apenas 200 metros de profundidade e perfaz 2% da parte superior do oceano. É a parte mais iluminada do mar, a mais turbulenta e a mais cheia de vida. Abaixo dos 200 metros, o Trieste entrou na zona mesopelágica. Continuamos com evidências de penetração de luz, talvez até uns 300 metros. Mas apesar do crepúsculo, havia muito para se ver. Ao acender as luzes, víamos o que parecia ser poeira na água, mas eram criaturas chamadas plâncton. E à medida que descíamos mais no oceano, víamos bioluminescência, pois essas criaturas possuem órgãos produtores de luz. Esses animais desenvolveram a habilidade de ver e ser vistos no mundo onde a noite é eterna. Uma reação química interna produz um brilho fraco capaz de atrair uma companheira ou uma refeição. A 975 metros, o Trieste e sua tripulação passaram para a zona batipelágica, a zona da meia-noite. Ali os animais são escassos. Podíamos ver de 3 a 4 metros e meio lá fora e era só. A escuridão das profundezas é um dos maiores impedimentos da exploração oceânica. Nós humanos nunca gostamos do que não podemos ver. Contudo, 90% da viagem do Trieste até o Challenger Deep ainda estava por vir. Havia todo um mundo de criaturas monstruosas nos 10 quilômetros de escuridão abaixo deles. Está repleto de animais estranhos e, diferentemente de quando você entra numa floresta, eles não fogem. A maioria se aproxima e olha para você. Ah, meu Deus! Ele está vindo direto para o braço. Os animais bizarros nesta zona prosperam a pressões que poderiam esmagar humanos e transformá-los em polpa. Esses animais definitivamente estão bem adaptados à vida sob grandes pressões. Aqueles que têm cavidades que são cheias de fluidos. Muitas vezes as pessoas fazem a seguinte pergunta: o que acontece quando trazemos esses animais do fundo do oceano? Eles explodem? Eles implodem? Na verdade, eles são capazes de suportar muito bem as mudanças de pressão. O Trieste, é claro, estava cheio de ar. Até o menor furo no casco pressurizado ou fadiga em volta da janela teria sido absolutamente fatal e instantânea. Como exemplo do pior que pode acontecer, não é preciso olhar além do USS Thrasher, um submarino nuclear de ataque construído para mergulhar ainda mais fundo do que qualquer um de seus predecessores. Mas em 10 de abril de 1963, um problema fez com que afundasse além de 550 metros, profundidade máxima para o qual foi projetado. Em algum lugar na escuridão, o casco do Thrasher foi esmagado como uma casca de ovo, tomando instantaneamente a vida de 129 homens. Pedaços amassados do Thrasher acabam sendo vistos espalhados pelo leito do oceano a 2.560 metros. O Trieste estava muito além daquela profundidade. A 4.000 metros, ele entrou na zona abissopelágica. É um reino mais hostil para o homem do que a superfície de Marte. Contudo, cobre 56% do nosso planeta. É o maior ambiente da Terra, mas poucos humanos já arriscaram tudo para ir tão fundo.
Existe alguma coisa nos genes humanos que nos leva a explorar. E a noção de ver uma parte do planeta que ninguém viu antes, isso deixa você marcado. A zona mais funda começa a 6.100 metros, a mais de 6 quilômetros de profundidade. Os dois homens dentro do Trieste foram os primeiros humanos a entrar nessa zona chamada Adopelágica, originária da palavra grega Hades, que significa inferno. Enquanto fitavam a escuridão através da janela de plexiglass, havia uma pressão contrária de 1 tonelada por centímetro quadrado sendo exercida contra eles. O único som era o de sua própria respiração. Então, eles ouviram o som que mais temiam. Houve um estrondo alto, bem alto. Nós não sabíamos o que era. O Mar das Filipinas. O quarto dos 7 mares mortíferos da Terra. O ano é 1960, e 2 homens estavam a quase 6,5 km em sua descida até o local mais fundo da Terra. Challenger Deep. Houve um estrondo alto, bem alto, mas olhamos em volta e não conseguimos ver nada errado de cara. Don Walsh e Jack Picard não são do tipo que se assustam com um ruído alto. Então nós decidimos prosseguir com os últimos 5.000 metros do mergulho. Mas eles não se deram conta de que a integridade estrutural do submersível estava enfraquecida, mesmo enquanto a pressão externa era cada vez maior. Cada metro que desciam era mais um recorde. 2.400, 2.700, 3.000 metros mais fundo do que qualquer humano já havia descido antes. 5 horas após deixarem a superfície, eles finalmente se aproximavam do fundo, a 11.000 metros de profundidade. Cientistas apenas podiam teorizar sobre o que encontrariam. Eles esperavam um vazio. Dava para ver o nosso reflexo no leito do mar. E pouco antes de tocar o fundo, vimos um linguado. Era um linguado gigante. Isso foi importante porque aquele peixe certamente era um marinho invertebrado de uma ordem bem alta. Não era um invertebrado como um camarão ou uma água-viva que esperávamos encontrar. Em apenas um momento, a tripulação do Trieste reescreveu os livros de biologia. Hoje, cientistas sabem que criaturas estranhas não só sobrevivem em grandes profundidades, como também prosperam e são muito variadas. Uma vez no fundo, enquanto esperavam as nuvens de sedimento se assentarem, eles acenderam uma luz externa. Foi então que vi uma pequena rachadura na janela de trás, que ficava na parte traseira do tubo de entrada. O estrondo alto que ouviram foi o plexiglass de 15 centímetros rachando. Os dois exploradores, incertos de quanto tempo o submersível poderia sobreviver, examinaram a área à sua volta. Infelizmente, a vista estava coberta. Era como estar numa tigela de leite. Devido a pouca turbulência nessa profundidade, o lodo que eles levantaram na hora do pouso se recusava a se assentar. Nada estava se movendo. Então, depois de 20 minutos, concluímos que não tínhamos muito tempo para passar lá embaixo se quiséssemos voltar à superfície. Eles não tiveram outra escolha senão iniciar a subida. Após longas 3 horas e meia, eles chegaram à superfície. Nenhum veículo tripulado voltou ao Challenger Deep desde a incursão de 1960. É arriscado demais. O território inexplorado sob os oceanos equivale a toda a nossa massa de terra, mais a massa da Lua, mais a de Marte combinados. A próxima fronteira será começar a explorá-las e usar esses outros 2/3 do planeta. Os desafios técnicos da exploração tripulada são imensos. Lembre-se de que o projeto foi inspirado neles. Mas alguns visionários dizem que um dia as viagens até o leito do mar serão comuns. Manobrar nessas profundidades, em vez de simplesmente subir ou descer, requer uma nova geração de submersíveis, tão diferentes do Trieste quanto um avião de um balão. É o que diz um projetista de submarinos veterano, Graham Hawkes.
Precisamos construir coisas que lembrem aeronaves. Os veículos para voo profundo de Hawks são feitos de fibra de carbono capazes de suportar milhões de quilos de pressão. Leves e hidrodinâmicos, eles planam pelas profundezas como um peixe. Se olhar bem para uma raia jamanta, você verá uma máquina de voar. Este é um protótipo do submersível definitivo, o Deep Flight Challenger. Graham Hawks espera que algum dia, em breve, ele seja capaz de voar 11 quilômetros para baixo até a última fronteira da Terra, Challenger Deep. Mas até esse dia chegar, as profundezas do oceano continuarão a ser os locais mais mortíferos do universo submarino. O leito do oceano pode parecer uma paisagem extraterrestre, repleta de criaturas estranhas e silêncio sinistro. Contudo, pandemônios incríveis ocorrem aqui regularmente, resultado das forças geológicas encontradas nas profundezas do núcleo derretido do planeta. Os oceanos são tudo menos estáveis. O leito do oceano provavelmente é o lugar mais dinâmico do planeta, com terremotos e vulcões ocorrendo constantemente em várias profundidades diferentes. O quinto dos 7 mares mortíferos da Terra fica do outro lado do planeta. É o Mar Egeu entre a Grécia e a Turquia. Embaixo da superfície, existe uma fossa de 320 quilômetros. Aqui, o fogo encontra água, com resultados devastadores. Hoje, as ilhas vulcânicas do Egeu são um destino turístico popular. Mas este lugar já testemunhou uma violência inimaginável. Ao longo do sul do arco Egeu, existem vulcões se formando o tempo todo. É como um berçário de vulcões. E esta parte do Mediterrâneo tem uma história conhecida. 3.600 anos atrás, a ilha de Santorini era um movimentado centro de comércio marítimo do mundo conhecido. A cultura que prosperava aqui, conhecida como minoica, era a mais sofisticada de sua época e incluía arte, arquitetura e esportes singulares. Cinzas vulcânicas preservaram alguns dos murais, e a história contada pelos murais e pelas joias encontradas é de uma civilização baseada no amor à vida, música, pássaros e felicidade. Durante 1000 anos, o mar foi o meio de vida desse povo. Até um dia, lhes tomar a vida. 3 milhões de anos atrás, Santorini não existia. Havia apenas 2 seções da crosta da Terra colidindo uma com a outra em câmera lenta sob a água. Uma placa estava mergulhando sob a outra e sendo suprimida. E à medida que a placa inferior desceu na direção do manto, começou a derreter. E porções dessa placa que se derretia se elevaram e partiram a crosta acima dela, formando vulcões. Conhecemos bem as erupções vulcânicas explosivas na atmosfera. Mas vulcões no universo submarino profundo são muito mais difíceis de se ver. Antes de 2004, ninguém nunca havia testemunhado um vulcão submarino exibindo sua violência. Contudo, naquele ano, oceanógrafos do NOAA mandaram uma câmera a 520 metros de profundidade até uma montanha submarina chamada NW Rota 1, no leste do Pacífico. De repente, houve uma erupção súbita de água quente e leitosa saindo dessa cavidade. E levamos 1 minuto para nos dar conta do que estava acontecendo e que aquilo era um tipo de atividade eruptiva. As imagens que vêm do abismo são surpreendentes e sem precedentes. Ninguém jamais havia visto uma erupção ativa nas profundezas antes. Enquanto essa atividade continuou a evoluir, nós vimos lava saindo do leito do oceano e a partir daquele momento, tudo ficou muito violento. Ah, caramba! Houve explosões e pedras sendo lançadas na água. Antes de se tornar uma ilha, Santorini podia ser mais ou menos assim. Com erupções de gás venenoso, água a 400 graus, enxofre derretido e lava vertendo do leito do mar. A temperaturas de 700 a 1.200 graus Celsius, a lava é quente o bastante para liquefazer a maioria dos metais.
Mas à medida que essa lava escaldante interage com a água, ela rapidamente esfria e se solidifica. E quando a lava vulcânica congela rapidamente, ela se transforma em vidro. É uma coisa incrível de se ver. Parece que está tudo coberto de plástico. A rocha vulcânica se acumula em torno do respiradouro e, com o tempo, forma um cone. A lava também verte das fissuras nas laterais da montanha submarina e endurece, adquirindo formas bizarras. No curso de 2 milhões de anos, a rocha vulcânica continuou a se empilhar no leito do mar Egeu. Finalmente, a montanha se elevou 600 metros, crescendo até ficar 4 vezes o tamanho da cidade de São Francisco. O interior dessa montanha é uma câmara oca, cheia de magma esperando para explodir. Pode haver uma explosão catastrófica repentina que esvazie totalmente o conteúdo da câmara de magma, e foi isso que aconteceu em Santorini. E enquanto a câmara não contém mais magma, o topo da montanha desaba e o mar ocupa o seu lugar. E o que resta é uma ilha em forma de anel, com uma entrada estreita para uma enseada bem abrigada. Durante cerca de 200 mil anos, não houve mais nenhuma atividade. Em 4000 a.C., navegantes encontraram esta bela ilha e começaram a viver aqui. No início da Era do Bronze, 1000 anos depois, eles transformaram a caldeira vulcânica submarina num porto marítimo movimentado. Santorini era o principal centro de comércio do leste do Mediterrâneo, ou pode-se dizer até do mundo. Mas quase 400 metros sob o porto movimentado, forças inimagináveis estavam se acumulando mais uma vez. Esse povo havia construído seu porto sobre uma imensa bomba relógio. O quinto mar mortífero, o Egeu. Um lugar onde o poderio geológico se encontra com a força do oceano, criando uma combinação mortífera. 3.600 anos atrás, forças subterrâneas foram se acumulando. Uma pressão descomunal se acumulou sob o movimentado porto de Santorini, uma colônia da civilização minoica. Lar de 20 mil homens, mulheres e crianças. Hoje, em Santorini, arqueólogos estão escavando uma antiga cidade minoica. Partes da ilha estão enterradas sob 30 metros de cinzas endurecidas. Encontramos muitos murais e obras de arte, mas nenhum corpo. E o fato de não haver corpos nos faz imaginar que eles sabiam que haveria uma erupção e abandonaram a ilha. Geralmente uma erupção explosiva grande, como aquela que ocorreu em Santorini, não acontece de repente. Ocorre um aumento na frequência de terremotos e um aumento na ventilação térmica do vulcão, que pode ser na forma de nascentes quentes ou fumarolas. Portanto, é provável que os minoicos tenham percebido que o vulcão estava acordando. O primeiro sinal pode ter sido bolhas enormes surgindo das grandes profundidades da caldeira, transformando o seu movimentado porto numa armadilha mortífera. Num caso extremo, se existe gás suficiente na água, o perigo é significativo para os navios que estão passando na superfície, porque a flutuabilidade deles pode ser comprometida pela criação de gás do magma em si ou da água do mar que atinge o vapor. As erupções vulcânicas submarinas também produzem ácido sulfúrico e concentrações mortíferas de dióxido de carbono. Os minoicos que tentaram fugir em barcos devem ter encontrado penachos de fumaça mortífera e quente brotando da água à sua volta. E quando a explosão finalmente ocorre, tem consequências acima e abaixo da água. A erupção da ilha de Santorini foi colossal, tanto que agora é considerada a segunda maior erupção vulcânica da história escrita. A força da erupção foi 40 vezes maior do que a explosão atômica em Hiroshima. À medida que a ilha desabou, uma avalanche submarina ergueu uma parede de água. Um tsunami.
Essa onda devia ter uns 60 metros. A crista da onda estaria acima do nível da água e a onda uns 45 metros abaixo do nível da água. A onda se deslocou a 240 km por hora, engolindo com facilidade qualquer barco que estivesse tentando fugir. Eles tiveram apenas uma chance de surfar essa onda enorme por vários quilômetros. Portanto, alguns deles podem ter sobrevivido. Mas nem aqueles que conseguiram chegar à capital minoica, a ilha de Creta, estavam seguros. Foi o início do fim de sua civilização, porque a sociedade não conseguiu se recuperar. Após a erupção, tudo o que restou da movimentada Santorini foram fragmentos da ilha. Muitos estudiosos acreditam que quando Platão escreveu sobre a malfadada civilização da Atlântida, estava descrevendo os minoicos que pereceram em Santorini. O elo mais plausível com a teoria da Atlântida é a raça minoica. Uma civilização inteira destruída por um vulcão nascido do mar. Mas pode acontecer de novo? Ah, sim. Santorini está totalmente ativa ainda. No Egeu, no meio deste anel de ilhas, 300 metros sob a água, o vulcão está acumulando energia. É só uma questão de tempo. Alguns especialistas dizem menos de 100 anos antes que ele lance a sua fúria de novo. Quando vulcões submarinos brotam das profundezas para levar morte e destruição para a Terra, costumam dar pistas para o que vai acontecer. De que existe outro assassino espreitando sob a superfície do nosso mundo submarino, e é imprevisível. Desde tempos imemoriais, redemoinhos gigantes povoavam os sonhos dos navegadores. Poderosos, inevitáveis, aparecendo sem aviso e engolindo navios inteiros. Esses monstros, chamados turbilhões, estão presentes em lendas por todo o planeta. Mas os redemoinhos gigantes são reais e perigosos. No Atlântico Norte, perto da costa do Maine, fica o 6º dos 7 mares mortíferos. Aqui existem algumas das marés mais extremas do mundo, puxando trilhões de toneladas de água e lançando-os a mais de 15 metros em enseadas rochosas. E às vezes, um assassino em série emerge das profundezas. Os moradores locais o chamam de Velho Sal. O seu nome vem do som que produz quando está ativo. Como um porco faminto aspirando comida. Ou, neste caso, vidas humanas. Quando alguém se perde na água aqui, não é incomum ninguém encontrar o corpo ou levar vários dias para encontrá-lo. No decorrer dos últimos anos, ele fez pelo menos 12 vítimas. Em alguns dias, ocorrem apenas redemoinhos pequenos, conhecidos como porquinhos. Em outros dias, é o próprio Velho Sal que aparece, geralmente com 3 a 4 metros e meio de diâmetro. Mas seu diâmetro já foi registrado em 70 metros. Não parece grande coisa, mas de repente, bum! E nós já ouvimos relatos de pessoas dentro de barcos e de repente aparece esse buraco de 5 metros. Eu tinha 17 anos. E era no verão, quando eu tinha saído para pescar, num dos meus lugares favoritos, chamado Kennel's Head. Para chegar a Kennel's Head a partir de Eastport, é preciso passar pelo local onde o Velho Sal espreita. Se estava lá, se não estava lá, se estava ativo, você nunca sabia realmente. Quando passou por Deer Island Point, ele ouviu um som ainda mais alto do que o seu motor de 12 cavalos de força. Não sei, o ruído parecia um rugido alto. Foi quando cheguei mais perto e descobri que estava se abrindo. Eu não estava a mais de 3,5 metros de olhar pela garganta do Velho Sal. E eu quase podia sentir os respingos saindo do centro dele. A ideia de ser sugado por um redemoinho enche muitos de terror. É um dos nossos medos mais primordiais. O vórtice mais comum que experimentamos no dia a dia é quando se tira o tampão do ralo da banheira e a água é sugada pelo ralo. E quando vemos aquela forma de funil, presumimos que a água está descendo pelo ralo e que podemos ser sugados para dentro dele e levados para o fundo do oceano.
O redemoinho da banheira de casa e o velho sal são produtos dos mesmos processos físicos. O primeiro é a gravidade. As coisas mais pesadas afundam antes das mais leves. Nesta demonstração com 2 garrafas plásticas, a água está caindo porque é mais pesada do que o ar abaixo dela. Quando o velho sal se abre, não é porque a água está trocando de lugar com o ar dentro de um ralo. É porque a água salgada, mais densa, que vem com as marés, afunda abaixo da água doce, menos densa, que vem dos rios. Mas a gravidade por si só não cria redemoinhos mortíferos. Você também precisa da força centrífuga. A água precisa girar violentamente. Se não houvesse rotação e você pudesse fazer um furo na água, a força gradiente de pressão empurraria a água para o buraco e o buraco sumiria. Mas como está girando, existe uma outra força que mantém o buraco aberto. Frequentemente, uma corrente de água desviando de outro obstáculo submarino é o que basta para pôr o vórtice em movimento. Existe uma montanha submarina cerca de 35 metros abaixo da superfície e essa água chegando é parte do motivo de termos essa circunvolução. Oceanógrafos da Universidade de Washington recriam as condições do velho sal dentro de seu laboratório de dinâmica dos fluidos. O que vou fazer agora é pingar um corante. Eles adicionam corante perto de um obstáculo submerso. O tanque de água está girando lentamente, imitando a rotação constante da Terra. Isso ajuda a pôr o redemoinho em movimento. Quando esse fenômeno ocorre numa dessas montanhas submersas, ele concentra a rotação da Terra e, por causa daquele obstáculo, faz surgir um vórtice. E se você for um navegador, se estiver num caiaque ou se for um banhista, pode ser muito perigoso. Uma vez que um vórtice líquido se forma, fatores invisíveis podem fazê-lo girar cada vez mais rápido, tornando-se cada vez mais perigoso. Uma forma de transformar um vórtice comum num redemoinho perigoso é o mecanismo do estiramento de vórtice. O mesmo mecanismo que os patinadores no gelo usam quando começam o giro. Eles começam com os braços e pernas estendidos e então os aproximam do corpo para girar cada vez mais rápido. Isso ocorre quando o vórtice se move sobre as águas mais profundas e quando o vórtice é estirado e estreitado, ele gira muito mais rápido. No caso do velho sal, o canal profundo próximo à montanha submarina ajuda a estirar o vórtice, fazendo-o girar a velocidades de 26 km por hora. O motor de 12 cavalos de força de Paul Critchley não basta para sobrepujar a potência do redemoinho. O motor começou a fazer muita força porque estava indo na direção oposta da que a água estava girando. Era como tentar ir contra a corrente. E foi aí que as coisas começaram a ficar muito mais intensas do que eu havia planejado. O sexto mar mortífero entre o Canadá e o estado do Maine. Aqui, forças misteriosas abrem buracos na água, como um poço de areia movediça que aparece sem aviso. O barco estava vibrando e o motor começou a falhar. Então, nem preciso dizer que foi uma descarga de adrenalina e eu estava olhando a morte no rosto. Foi muito perto. Paul Critchley, então com 17 anos, acredita que logo seria sugado por um redemoinho mortífero. Oceanógrafos da Universidade de Washington deixam cair 2 objetos. Uma bola cinza pesada e uma bola amarela leve, num redemoinho artificial. E o que resulta é surpreendente. O objeto mais leve desliza até o meio do vórtice, mas o mais pesado não. O objeto que está mais baixo na água será jogado para fora, e então o barco que está mais alto na água afundará no meio do redemoinho. Então a estratégia para sobreviver, se você estiver flutuando num redemoinho, seria lançar a sua âncora e torcer para ela ser jogada para fora, levando você junto com ela. Paul Critchley não conhecia a física dos redemoinhos. Mas ele sabia como obter mais potência de seu motor, outboard. Eu peguei a bombona e a segurei no alto e deixei a gravidade levar o combustível direto para o motor e dei-o fora de lá. E assim escapei das garras da morte.
Histórias como esta só alimentam os nossos medos dos perigos reais e imaginários que espreitam nas profundezas do oceano. Os oceanos sempre estiveram cercados de mitos e mistérios. Nós não sabemos o que existe lá além do horizonte. E mesmo entrando só um pouquinho no oceano, é um mundo completamente diferente, é escuro como o breu. Então é por isso que acreditamos que existem monstros nas profundezas. E um desses monstros das profundezas atacou numa noite escura, 14 de abril de 1912. Ele tem o tamanho de 2 quarteirões e, embora apenas uma parte dele seja visível da superfície, essa ameaça oculta e veloz abriu o maior navio de sua época, o HMS Titanic, e o mandou para o fundo do mar, junto com 1.500 pessoas. Esse monstro é feito de água em sua forma mais perigosa, congelada a ponto de ser dura como pedra e em movimento constante. Agora imagine um mar inteiro feito desse material mortífero. O 7º mar mortífero é o Mar de Beaufort, no extremo meridional do Oceano Ártico. A maior parte do ano é um mar de gelo, uma armadilha congelada só esperando por humanos tolos. Muitos exploradores descobriram isso da maneira difícil. Eles navegavam seus barcos até lá e ficavam presos no gelo, na esperança de dar a volta e tentar ir até o Polo Norte e voltar. Mas se errasse na precisão dos cálculos, a história era outra. O Mar de Beaufort faz parte de uma enorme área deserta. Uma calota polar que esconde o topo do nosso planeta há pelo menos 700 mil anos. O que estamos vendo aqui é gelo compactado no Ártico no auge do verão. E nessa época, cerca de 9 milhões de quilômetros quadrados estão cobertos de gelo, praticamente a área do continente norte-americano. E no meio do inverno, a superfície desse gelo compactado dobra. Visto de cima, é branco e desolado. Mas, visto de baixo, é uma concha dura sobre um oceano polar gelado. Uma cadeia alimentar complexa se desenvolveu nestas águas que raramente estão acima de 0 graus Celsius. Sem roupas adequadas, um humano seria vítima fatal de hipotermia em apenas alguns minutos. Até mesmo no verão, essas águas são fatais. Mas quando os dias ficam mais longos, a calota polar derrete. E nos últimos 500 anos, esse degelo de verão já levou alguns dos nossos maiores exploradores à morte. A partir de 1498, europeus começaram a procurar uma maneira de subir e atravessar o continente americano, uma passagem noroeste até a China. Mas poucos saíram com vida. Eles subestimaram os perigos desse mar de gelo irrequieto e imprevisível. Chocar-se contra um pedaço de gelo maciço com um navio, até na mais baixa das velocidades, pode causar estragos enormes. Prosseguir com o navio no frio deixa o aço e outros materiais mais quebradiços. Frio, gelo duro, aço quebradiço, danos, navios afundando, perda de vidas, nada disso é bom. Apenas 110 navios, a maioria quebra-gelos, já sobreviveram à viagem entre o Mar de Beaufort e o Oceano Atlântico. Mas isso não impede que barcos menores tentem. Em julho de 2003, uma tripulação de 3 navegantes, incluindo Richard e Andrew Wood, pai e filho, tentaram o impossível, em um barco de 42 pés. Se conseguissem, o seu seria o primeiro barco britânico de qualquer tamanho a navegar a passagem noroeste em apenas uma temporada. O plano foi ideia de Andrew. Ele então contou ao pai, um navegador veterano. Na hora, a reação dele foi me chamar de lunático total e completo e dizer como é que alguém poderia simplesmente sair e tentar atravessar a passagem noroeste. E naquele mesmo ano, outra tripulação foi seduzida pela tentação da aventura ártica. Um veleiro ligeiramente maior com uma tripulação francesa planejava fazer a mesma viagem. Enquanto os 2 barcos seguiam para o leste atravessando o Mar de Beaufort, o clima não poderia estar melhor. Mas o bom tempo traz um perigo insuspeito. A superfície da água estava lisa e as temperaturas estavam baixas. A receita perfeita para uma nova camada de gelo. Fica difícil saber onde você terá um acúmulo de gelo e saber onde o gelo vai se derreter.
E nas condições ideais, quilômetros de oceano Ártico podem ficar cobertos de gelo numa questão de minutos. Os 3 navegantes franceses foram os primeiros a ter problemas. Quando o gelo aperta as laterais do barco, é pressionado contra ele e ele estoura como um balão. São quilômetros e quilômetros de gelo apertando você como uma multidão de pessoas. Nenhum barco realmente consegue sustentar isso. Diferentemente do barco inglês, o val do barco francês era largo. A sua quilha arredondada afundava apenas 1,20 m na água. Ela foi projetada para esse tipo de situação. O gelo empurrou o barco deles para cima, erguendo-o cada vez mais, até ficar totalmente fora d'água. Mas a tripulação inglesa sabia que se o mesmo acontecesse a eles, seriam esmagados em questão de minutos. E assim que o barco é destruído, você sabe que não tem mais chance. Eles navegaram para o leste o mais rápido que podiam e por todos os 1.500 quilômetros do caminho foram perseguidos por seu principal inimigo, gelo. Água em estado sólido. A única substância que não só fica mais dura enquanto esfria, mas também maior e mais leve. E o motivo está escondido na molécula de água. 2 átomos de hidrogênio presos a um átomo de oxigênio. À medida que a temperatura cai, formam-se elos fortes entre os átomos de hidrogênio vizinhos, e as moléculas se alinham, formando uma treliça. Imagine que os átomos de oxigênio são cada uma dessas pontas azuis, nesta bola. Mas enquanto a água congela, os elos de hidrogênio entre esses átomos de oxigênio individuais começam a se estender e vão criando mais espaço. E é por isso que a água é menos densa em sua forma sólida do que é na forma líquida. E já que o gelo é menos denso do que a água, ele flutua. Contudo, ele também pode ser incrivelmente resistente e afiado. O som do gelo no aço de um navio causa arrepios na espinha. Em alguns dias, o gelo desaparece tão rápido quanto se forma. Além de se libertar de sua armadilha congelada, a tripulação francesa conseguiu alcançar os ingleses. Mas no início de setembro, as 2 tripulações ficaram presas mais uma vez na enseada de uma pequena ilha, cercados por gelo em todas as direções. Estávamos nos preparando para o pior mesmo, que seria passar o inverno no Ártico, em temperaturas abaixo de 0, pouquíssima comida e aquecimento e essas coisas. E a sua única chance veio de forma inesperada. Uma tempestade descomunal se aproximando do leste. Era a nossa única chance de sair da passagem noroeste. Com sorte, os ventos fortes tirariam o gelo do caminho deles. Tínhamos de aproveitar aquela situação o mais rápido possível. Então os 2 barcos zarparam com o vento ártico soprando a 80 km por hora. O mar estava revolto e os respingos estavam congelando à nossa volta. E àquela altura estava tão frio que eu não conseguia mais sentir as minhas próprias mãos. Foi como tentar navegar por um liquidificador cheio de cubos de gelo. Só os cubos eram do tamanho de carros. Em 2003, 2 barcos com menos de 50 pés partiram para conquistar a lendária passagem noroeste, onde tantos já haviam falhado antes. 6 semanas depois, eles já haviam percorrido 650 quilômetros. A água super resfriada estava invadindo os convéses e a cordoalha, instantaneamente cobrindo tudo com uma casca dura e pesada. E cada respingo que nos atingia congelava nossas roupas, havia camadas de gelo nos cobrindo. Estava tão frio que eu não conseguia sentir mais minhas próprias mãos. Muitos navios já se perderam em condições parecidas, desestabilizados pelo peso adicional do gelo. E quando os 2 barcos se aproximavam do Oceano Atlântico, surgiu um novo perigo: os icebergs. Não o gelo relativamente fino que se forma na superfície do oceano. Os grandes icebergs são formados em terra. Os glaciares podem chegar até 1.800 metros de altura. Eles são feitos de neve compactada. E caem pedaços deles.
E quando esses icebergs se partem, não é um belo pedaço liso dele que cai, ele costuma ser dentado. Tem uma superfície áspera que pode ser como uma lâmina de barbear. Quando cai ao lado de um navio, o que acontece é cortar um pedaço dele. Comparados a essas armadilhas enormes e flutuantes, os veleiros inglês e francês eram minúsculos. Mar agitado, respingos congelados e icebergs batendo no casco o tempo todo, que não é um perigo só para o casco, mas também um perigo real. Se um dos icebergs prender a corrente da âncora, ele literalmente pode arrastar a corrente e você junto com ela. Os últimos 160 da viagem de 1.500 quilômetros foram os mais difíceis. Finalmente chegamos ao Estreito de Bellot. Apesar de tudo, os dois veleiros conseguiram sair em segurança da passagem noroeste. E aquele momento foi um dos momentos mais felizes para todos nós, porque ficamos muito aliviados depois da pressão de passar dias naquelas tempestades. Na verdade, o nosso foi o primeiro barco britânico a voltar a águas britânicas através da passagem noroeste. Ainda não sabemos se mais barcos tentarão navegar pela passagem noroeste no futuro próximo, porque no topo do mundo, o universo submarino está sofrendo grandes mudanças. A água está ficando mais quente e as calotas polares encolhem mais a cada ano. Na verdade, não estamos perdendo apenas áreas marginais à água, mas existe uma ameaça à região central do Oceano Ártico, que é uma das regiões onde nunca tivemos perda de gelo. O Mar de Beaufort está mais aberto à navegação do que já esteve na história da humanidade. Contudo, isso não significa que está mais seguro navegar nessas águas. De algumas maneiras, o gelo mais fino pode fazer com que seja mais perigoso, porque o gelo mais fino é mais facilmente movimentado pelas ondas e pelo vento. Então, isso realmente pode ser um risco mais significativo à navegação do que o gelo que está lá agora. Mas a calota polar não está apenas derretendo, ela está desabando. No verão de 2008, um glaciar do tamanho de Manhattan se partiu da ilha Ellesmere, no Canadá, e caiu no mar. O glaciar tinha 4.500 anos, era tão antigo quanto Stonehenge, mas foi apenas um dentre muitas plataformas de gelo a desaparecer recentemente. Desde o surgimento dos humanos na Terra, há 250 mil anos, eles estão à mercê dos oceanos. Mas a maioria dos cientistas concorda que a atividade humana é a responsável pelo aquecimento global. E como resultado, os 7 mares mortíferos estão para ficar ainda mais perigosos. Estamos deixando os oceanos zangados. À medida que as calotas polares derretem e os glaciares desabam, nos próximos 90 anos, o nível do oceano pode subir mais de 1 metro. Cerca de 600 milhões de pessoas que moram em áreas baixas enfrentarão mais inundações. À medida que o nível do mar aumenta, a penetração dos tsunamis em terra em muitas áreas vai aumentar. Então, em termos de mortalidade, o impacto de futuros tsunamis poderá ser muito mais alto do que aquele que vimos no passado. E no futuro próximo, alguns meteorologistas também preveem furacões e tormentas mais intensos. Um aumento de apenas 1 grau na temperatura do oceano significa mais combustível para as tempestades assassinas. O clima envolve 2 coisas, envolve temperatura e também precipitação. Envolve o quanto está quente, o quanto está frio, se vai chover, se não vai chover. Os oceanos controlam essas 2 coisas. Mas o clima não é a única coisa que está mudando. A química do universo submarino está sendo transformada pela atividade humana. Os oceanos do mundo absorvem o dióxido de carbono do ar e os pesticidas da terra com consequências mortíferas. O amarelo representa o impacto humano no meio do Oceano Pacífico. E enquanto nos deslocamos pelo planeta, vemos o vermelho, que indica um impacto intenso. A condição de mais de 40% dos oceanos sofre grande influência dos humanos. Eu poderia levar você lá embaixo e veríamos uma parte do planeta que os humanos nunca viram antes. E garanto que veremos uma lata de cerveja. Tem lixo por todo lado. Ninguém sabe ao certo como o universo submarino afetará o futuro da Terra. Mas uma coisa é certa, é melhor descobrirmos já. Os menos preparados serão destruídos e não serão capazes de se recuperar rapidamente e é provável que não sobrevivam.
Acho que, em detrimento de nós mesmos, não entendemos a urgência de explorar os oceanos. E, ao não pesquisar os oceanos, nos arriscamos a ser surpreendidos. Não podemos aprender a gerenciar o oceano de maneira sábia se não explorarmos, se não soubermos o que existe lá e se não soubermos como funciona. Mas o universo submarino não hesitará em nos destruir. Aqueles que já ficaram cara a cara com o seu enorme poder e sobreviveram sabem que devem tratá-lo com respeito. Alguma coisa me incomoda no som das ondas batendo nas rochas. Tem momentos em que eu fico ansiosa, porque eu fico pensando se aquele dia tivesse sido diferente, ou se eu tivesse tropeçado ou caído. Quando está no oceano, você não tem o controle absoluto do que está à sua volta e você tem de reagir conforme a necessidade. Você sempre fica imaginando o que tem lá embaixo, sabe? Mas eu prefiro estar em cima da água do que embaixo dela, isso eu garanto. Muito obrigado pela inscrição no canal e pelo seu curte e like.